Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Wagner e aqui no canal Reagindo com Wagner, vamos aqui reagir nesse canal aqui, além das histórias bíblicas, né? Eu dou os créditos a eles, né? Que conta aí umas histórias aqui, nos chama a atenção e eu quero que você acompanhe comigo. Mas antes de irmos para o conteúdo, gente, já deixa o like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Dito isso, vamos para o vídeo. Em Jerusalém existe um portão que está trancado há quase 500 anos. Ninguém ousa tocá-lo, ninguém consegue abri-lo. E o mais chocante, ele foi selado por medo da vinda do Messias. Nos últimos anos começaram a circular vídeos e relatos que levantam questionamentos sobre movimentos misteriosos e sinais estranhos envolvendo o portão oriental. Alguns dizem que é montagem, outros afirmam que é cumprimento de profecia. Mas a pergunta que está ecoando nas redes, e mais ainda, no mundo espiritual, é esta: se esse portão se abrir, será o sinal de que Jesus está prestes a voltar? Hoje você vai descobrir por que um sultão muçulmano teve tanto medo do Messias que selou este portão para sempre, o que arqueólogos descobriram, enterrado embaixo dele, que mudou tudo, e por que essa pode ser a profecia mais ignorada do fim dos tempos. Mas primeiro, prometa-me uma coisa. Se você realmente acredita que Jesus está voltando, escreva agora nos comentários: Vem, Senhor Jesus. Porque o que você vai ouvir nos próximos 12 minutos pode mudar para sempre sua forma de ver a volta de Cristo. Você sabia que existe um portão em Jerusalém que nem mesmo os arqueólogos ousam escavar completamente? Em 1967, quando Israel reconquistou Jerusalém, a primeira coisa que fizeram foi parar todas as escavações próximas ao portão oriental. Por quê? Porque, talvez, haja algo ali embaixo que pode abalar o mundo inteiro. Mas calma, porque essa história fica ainda mais intensa. Entre as pedras milenares de Jerusalém, há um segredo que poucos conhecem. O portão oriental não é apenas um portão comum. Ele está posicionado de forma exata para encarar o Monte das Oliveiras. E isso não é coincidência. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 2, nos revela algo arrepiante. Este portão permanecerá fechado, não se abrirá, e ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Você entende o que isso significa? Deus mesmo selou esse portão. Não foram os homens, foi o próprio Criador do universo. Mas aqui está o que vai te arrepiar. A tradição judaica diz que quando o Messias vier, ele deve entrar por esse portão. E em 1541, um sultão muçulmano ficou tão apavorado com essa profecia que tomou uma decisão drástica. Uma decisão que, sem ele saber, confirmou exatamente o que a Bíblia havia profetizado séculos antes. Mas antes de eu te contar o que ele fez, você precisa entender quem era esse homem e por que ele tinha tanto medo de uma profecia judaica. Você está prestando atenção mesmo? Porque o que eu vou revelar agora vai chocar você. E antes de nós revelarmos isso aí, gente, aqui no canal, além das histórias bíblicas, tá? Eu quero que você, né, deixe o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações, tá, gente? Aqui vamos trazer conteúdos para alertar se realmente isso procede ou não, tá? Mas até então, estão usando bases bíblicas aqui para tentar fazer com que a gente possa entender melhor a história, tá? Então, quero que você comente, dê sua opinião, tá? Não estamos aqui para julgar o relato, a história que está sendo mencionada aqui por este canal, mas eu quero que você dê sua opinião. Comente aqui o que que você acha disso, tá? Eu só estou aqui para reagir, eu quero que você dê sua opinião. Estamos aqui para trazer conteúdo para você e eu quero que você faça, né, aqui com muita cautela, né, não agredindo, né, as pessoas, mas trazendo aqui o seu comentário, se você concorda ou não, tá? Traga a sua opinião aqui. E isso é de suma importância, tá, gente? Dito isso, vamos pro vídeo. Este sultão não era qualquer pessoa. Ele era Suleimão, o Magnífico, um dos homens mais poderosos da história. Ele conquistou metade da Europa, construiu um império que durou séculos.
mas ficou com tanto medo de um portão em Jerusalém que ordenou não apenas fechá-lo, mas criar um plano maligno para impedir o Messias de entrar. Um plano tão diabólico que ainda funciona até hoje. Império Otomano no auge do poder. Soleimão, o Magnífico, governa desde a Europa até o Oriente Médio. Jerusalém está sob seu domínio. Ele pode fazer o que quiser. E então, alguém lhe conta sobre uma antiga profecia judaica. O Messias entrará por aquele portão oriental. A reação de Soleimão foi imediata e reveladora. Se o Messias deve entrar por ali, então vou impedir que ele entre. Ele não apenas mandou selar o portão com pedras e cimento, mas criou um plano duplo de bloqueio. Primeiro, mandou construir um cemitério muçulmano bem diante do portão. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica e com base em Levítico, capítulo 21, versículos 1 a 4, um sacerdote não pode passar por um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Assim ele pensou: se o Messias for um sacerdote, não poderá entrar por ali. Segundo, espalhou entre o povo uma lenda de que quem tocasse aquele portão seria amaldiçoado, algo que aumentou ainda mais o temor em torno do local. Mas aqui está o que Soleimão não sabia. Ao tentar impedir o cumprimento da profecia, ele acabou cumprindo exatamente o que estava escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Este portão permanecerá fechado. Você percebe a ironia divina? O inimigo de Deus, tentando impedir o plano divino, acabou confirmando com as próprias mãos a palavra de Deus. E tem mais, muito mais, porque Soleimão não foi o primeiro a tentar impedir os propósitos do Messias. Herodes tentou matá-lo ainda bebê. Os fariseus se opuseram à sua mensagem e Pilatos, embora relutante, acabou cedendo à pressão e o condenou à cruz, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Mas Jesus sempre venceu. E agora, aquele portão selado se tornou uma profecia viva, um lembrete de que os planos de Deus jamais podem ser impedidos. Mas espera, porque em 1969, um arqueólogo fez uma descoberta que mudou tudo o que sabíamos sobre esse portão. Você está preparado para o que vem agora? Porque esta descoberta é tão impressionante que os próprios arqueólogos ficaram em choque. E quando você souber o que eles encontraram enterrado, você vai entender por que esse portão é ainda mais profético do que imaginávamos. Se você está assistindo até aqui, curte o vídeo agora, porque você faz parte de um grupo especial de pessoas que não tem medo da verdade profética. Jerusalém após uma forte chuva. O arqueólogo James Fleming caminha próximo ao portão oriental, quando de repente o chão cede. Ele cai em um buraco profundo. Ao se levantar, ele fica paralisado com o que vê. Um portão muito mais antigo, completamente enterrado embaixo do portão atual. Este portão subterrâneo pode ser exatamente o mesmo por onde Jesus entrou no domingo de Ramos, quando ele foi recebido com Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ramos nas mãos e lágrimas de alegria, cumprindo o livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Ou seja, agora temos dois portões orientais. O antigo, enterrado, por onde Jesus já passou na primeira vinda. O atual, selado, por onde Jesus pode passar na segunda vinda. Você entende o que isso significa? Não é coincidência. É design divino. Deus deixou um marcador físico na terra. O portão do passado, enterrado mas preservado. O portão do futuro, selado, mas aguardando. E agora conecte isso com o livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 e 2. Vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória veio uma vez. A glória vai voltar. Mas o que me deixa arrepiado não é só a descoberta arqueológica. É o que ela revela sobre o momento que estamos vivendo agora. Gente, vocês estão percebendo o padrão? Por que Deus preservou o portão antigo enterrado? Por que permitiu que o novo fosse selado? Porque tudo isso está sendo revelado justamente agora. Porque talvez
só talvez, estejamos mais perto da volta de Jesus do que imaginamos. E tem uma coisa que eu ainda não te contei sobre esse portão que vai fazer você entender por que ele é tão importante para os últimos dias. Você já parou para analisar a geografia profética de Jerusalém? O portão oriental não está ali por acaso. Ele está perfeitamente alinhado com o Monte das Oliveiras. E esse alinhamento é real, topograficamente comprovado. E o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? No livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Você vê o alinhamento? Monte das Oliveiras, Portão Oriental, Monte do Templo, Jerusalém. Não é coincidência. E tem mais. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 46, versículo 12, diz: Quando o príncipe oferecer ao Senhor uma oferta voluntária, o portão voltado para o Oriente será aberto para ele. Quem é esse príncipe? Muitos estudiosos cristãos acreditam que esse príncipe pode apontar para Jesus, o príncipe da paz, no contexto do reino milenar, mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Outros interpretam como um líder humano restaurador, distinto do próprio Messias. Ou seja, é uma interpretação válida na tradição cristã, mas não é consenso entre teólogos. Deve ser apresentada como possibilidade profética, não como uma doutrina fechada. Imagina essa cena: Jesus descendo do Monte das Oliveiras, os céus se abrindo em glória, o portão selado há 500 anos se abrindo sobrenaturalmente e o Rei da Glória entrando para estabelecer seu reino eterno. Mas aqui está a pergunta que vai determinar seu destino eterno. Você pode selar um portão, você pode enterrar a verdade, você pode até tentar impedir Deus, mas tem uma coisa que ninguém pode controlar: o coração humano. E a pergunta não é se o portão vai se abrir. A pergunta é: seu coração está aberto para o Rei da Glória? O portão oriental de Jerusalém é mais que história, é mais que arqueologia, é mais que profecia, é um espelho da sua alma. Ezequiel viu a glória de Deus se retirar do templo. Por quê? Porque o povo havia fechado o coração para Deus. E depois ele viu a mesma glória voltando pelo portão oriental. Por quê? Porque chegou o tempo da restauração. Hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Como registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A pergunta é: seu coração está aberto como aquele portão deveria estar? Ou está selado como aquele portão foi fechado? Sabe qual é a diferença entre você e Suleimão? Suleimão tentou impedir Jesus de entrar por medo. Você pode impedir Jesus de entrar por orgulho, pecado ou indiferença, mas o resultado é o mesmo: um coração fechado para a glória de Deus. Jesus não precisa que você abra um portão físico. Ele precisa que você abra o portão do seu coração. Ele não vem como conquistador para seu coração. Ele vem como Salvador, amigo, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Mencionado no Salmo 24, versículos 7 a 10. O portão oriental permanece selado, mas não por muito tempo. Quando Jesus voltar, ele não virá como servo humilde. Ele virá como rei triunfante. E todos os portões cairão diante dele. A pergunta não é quando o portão se abrirá. A pergunta é: você está pronto para quando ele abrir? Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: as portas do meu coração estão abertas para o Rei da Glória. Curta este vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar,
Você vai querer estar do lado certo da história. Vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Bom, gente, chegamos ao fim do vídeo, tá? Eu quero te convidar a deixar o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Bom, gente, sabemos que o fim dos tempos está aí, né? Muitos sinais estão evidenciando, né, a volta de Jesus Cristo. E se você crê que realmente Jesus está voltando, comente aqui, gente, tá? Deixa aqui seu comentário, veja as suas experiências que você está tendo. Se você teve sonhos, se você teve visões, comente aqui para que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo.